Bom, Palácio, de volta para a gente continuar falando sobre eleições. Podemos afirmar que hoje o eleitor está mais atento a promessas não cumpridas de políticos, né, Paulo? Mais crítico, mais seletivo também. Ou seja, o voto tem também um viés fiscalizador? Hoje tem mais ferramentas e mais possibilidade de fazer esse acompanhamento. Eu vou, na verdade, citar um exemplo, que é um exemplo bem emblemático, pois foi durante a pandemia que destruiu vidas e continua até hoje influenciando negativamente no cotidiano dos brasileiros. Vocês lembram dessa cena aqui? Devem lembrar, é claro. Vocês lembram do anúncio pirotécnico em abril do ano passado da vacina contra a Covid-19, totalmente brasileira. Pois é, foi exatamente no dia 28 de abril. Lá estava o então governador de São Paulo, João Dória, apresentando a Butanvac e garantindo que o primeiro lote com 18 milhões de doses seria entregue ainda em junho do ano passado. E foi além, afirmando que o Instituto Butantan teria capacidade para 100 milhões de doses até o final do ano passado. Um anúncio num momento doloroso, num momento carregado de incertezas, mas levando esperança. Esperança e orgulho aos brasileiros temerosos e reféns de um vírus sinônimo de morte. Até hoje, nada de Butanvac. Claro que sobram desculpas, mas houve inegavelmente um uso eleitoreiro no momento de fragilidade da população. A previsão agora é para o ano que vem, num consórcio da Butantan com o Vietnã e a Tailândia. João Dória se utilizou da dor dos brasileiros para fazer política rasteira, visando exclusivamente atingir o presidente Bolsonaro, porque era esse o foco dele no momento. O presidente Bolsonaro, que naquela época insistia e continuava insistindo no tratamento precoce. Dória transformou a pandemia num palanque, assim como aconteceu com a CPI da Covid. Mas o mais repugnante disso tudo é que toda essa tragédia marqueteira acabou caindo no mesmo dia que eles faziam esse anúncio, mostravam a Butanvac, coisa. No mesmo dia surgiu a informação de que a vacina não seria 100% brasileira. Até porque ela foi desenvolvida pela equipe do professor Peter Palese, do Instituto Mount Sinai, nos Estados Unidos. O presidente da Butantan, Dimas Covas, que estava se propondo todo esse tempo a ser cabo eleitoral de Dória, não teve outra alternativa do que reconhecer que a técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos. Então, não é 100% brasileira. Fake news? Pois é. Assim vão enganando as pessoas e, como alpinistas eleitoreiros, avançando em seus objetivos que não têm nada a ver com o povo. Por isso, a atenção. De repente, isso explica o péssimo desempenho de Dória nas pesquisas, porque as pessoas estão mais atentas, elas têm como acompanhar isso. Tanto que a luta para ser candidato, ele que luta desde aquela época para ser candidato ao Planalto, e está sendo rechaçado pelo próprio partido, o PSDB, que está reunido agora de noite para decidir o futuro de Dória. Eu citei esse exemplo, mas infelizmente há muitos outros demonstrando desrespeito de uma parte significativa dos políticos com a nossa inteligência. Mas hoje o eleitor tem como se defender do político 171. Está lá no Código Penal, golpista. O Grupo ND já está colocando à disposição o Voto Mais, o nosso Google da política. Ferramentas para proteger o seu voto, o nosso voto,
Você pode até se decepcionar lá na frente por uma escolha, de repente, que foi errada, mas jamais permanecer no erro.